Pode. Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 29 de dezembro de 2025, né? Uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Me ajuda a te servir, Senhor. Me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos. Eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Crônica 17, amém? O reinado de Josafá, rei de Judá. Ontem, né, a gente estava vendo sobre Asa, pai de Josafá, tá aqui. Deus fez maravilhas na vida dele e na sua morte ele simplesmente não adorou a Deus, né? Terrível, né, igreja? Ele morreu ali com os pés doentes, procurou os médicos, mas não procurou a Deus. E também, igreja, me chama a atenção também antes na pregação de Asa, por quê? Né? Porque ele vai fazer aliança com o rei da Síria, tá? Sendo que Deus tinha dado uma grande vitória para ele contra os etíopes. Ele vai fazer aliança com o rei da Síria, mas não vai buscar Deus, né? Tem gente que esquece muito fácil aquilo que Deus faz, né? E ali prefere dar honra ao homem, né? E aí Deus manda o vidente falar com ele, ele simplesmente prende o vidente. Igreja, sendo que no capítulo 14 ele fez uma oração linda, né? Para Deus, no capítulo 14, versículo 11, né? Pedindo para Deus ajudar, que não é Deus como o outro, como o nosso Deus, né? Aí simplesmente ele vira a cara para Deus, né? Mas vamos lá, 2 Crônica 17, o reinado de Josafá, rei de Judá. Aí seu filho, né? Vai pro seu lugar. Após a sua morte, Josafá começa a reinar. Vamos lá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu contra Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, porque não é sobre mim, é sobre ti, Senhor, é sobre a tua glória, é sobre o teu louvor, é sobre a tua adoração. Meu Deus, que o Senhor cresça sempre, que eu diminua, Pai. Eu não posso, Senhor, falar de mim, eu não quero, não aceito. Amanda Shuri decanta, eu tenho que diminuir, o Senhor tem que crescer para ser exaltado e glorificado, porque é necessário que o Senhor cresça, que eu desapareça. Porque esse canal é de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Depois da manhã, Senhor, vai fazer 2 anos esse canal. Meu Deus do céu, né? Depois da manhã, depois da manhã, dia 1º, vai fazer 2 anos esse canal. A Amanda Shuri decanta, né, Senhor? Obrigada, Senhor, porque até que o Senhor tem me ajudado. Tem me ajudado. Bem, obrigada. Diz assim, o reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guerra em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Então, né, vai estar falando aqui que logo após a morte de Asa, entra aqui o seu filho, né, como seu sucessor, né? E aí, né, disse assim que ele faz guerra e começa, né, posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seu primeiro ano ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os baalins, mas buscou a Deus de todo seu coração e obedeceu seus mandamentos e não imitiu as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá e trazia presentes de maneira que teve grande riqueza. Então, igreja, o reinado dele foi um reinado próspero, tá? Porque ele fez ali o que Davi fazia, tá? Então, assim, e aí teve o que? Riquezas e honras, né? Então, ou seja, igreja, ele estava seguindo algo diferente que seu pai Asa, né, tinha feito, né? Então, ele fez o que? Ele seguiu o quê? Os caminhos de Davi, tá? Até então aqui ele seguiu o caminho de Davi. Então, assim, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. A igreja era uma guerra. Por quê? Porque esse negócio de altares, né, era terrível. Porque, igreja, por mais que eles tentassem, eles tiravam, daqui a pouco voltava de novo, né? Porque
A idolatria era muito grande mesmo, igreja. Era uma idolatria terrível, né? Tinha os altares, né? E você sabe que Asa também tirou, mas o povo continuou levando. E Josafá também, né? Retira aqui, né? Mas o povo persistia, igreja. O povo persistia claramente em adorar. Lamanda Shuri decanta, né? Os altares pagãos. Era algo terrível. Eles eram reincidentes, né? Era reincidentes. Fazia a reforma e eles tornavam estar lá, né? Plenamente, assim, convicto, certo, que queria adorar, né? E eles tinham essa tendência pecaminosa de querer adorar mesmo. E eles iam e adoravam, simples assim, tá? Então, era uma idolatria terrível, 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 terrível. Tá bom, igreja? Então, aí diz assim, no 6. Ele seguiu corajosamente o caminho do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. A igreja era terrível. Mas ele vai lá, corajosamente, adorar a Deus. Aí diz assim no 7. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais a Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Como eles foram os levitas Samaías, Natanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorã. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo, né? Então ele ia ensinando o povo ali, através do quê? Do livro da lei. Por quê? Porque no livro da lei, igreja, continha o que Deus tinha para eles. Igreja, o que Deus tinha não tem, né, com o povo de Israel, é diferente com o que Deus tem com toda a humanidade. Então, as coisas do povo de Israel, por ser o povo escolhido dele, Deus tinha assim, vamos dizer, é igual um bolo, né? Deus tinha algo específico com eles, né? Com eles, tá? Então, a lei, acho que conta mais de 380 regras que tinha que seguir, tá? É muita coisa, né? E nem eles conseguiam porque era homem é falho, né? Homem é falho, né? Então, isso é muito sério, igreja, tá? Então, aí, o livro, eles tinham que seguir o quê? O livro da lei. Da lei do Senhor. Da lei de Deus, que deu pra ele, o Senhor Deus, que deu a eles, tá? E também, igreja, tipo assim, porque na teocracia, na lei de Deus ali, na lei do Senhor, a teocracia, né, ele tinha que fazer parte inseparável ali da lei, tá? Do país. Então, assim, os reis, os oficiais, bem como os sacerdotes, os profetas, representavam a soberania de Deus, né? Então, tinha que ser vivida ali a teocracia totalmente vivida, tá? Não tinha como mudar, né, o que Deus havia feito, tá bom? Então, eles tinham que estar claramente ali, enxertado ali naquilo que Deus tinha falado, tá? Para eles, tá? Por quê para eles? Porque era para o povo de Israel. Era o povo escolhido. O bichinho de Jacó. Herança de Jacó. Pronto, simples assim, né? Então, igreja... E aí, vamos lá. Eles acham o livro da lei, ok? E aí diz assim, o temor do Senhor caiu sobre todo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entrarem em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além de prata, que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bois. Ou seja, quando eles acham o livro da lei ali, que eles começam a seguir a lei, há uma reforma, né? Porque, na realidade, sempre havia uma reforma, né? Mas há uma reforma ali, né? Porque a reforma vira e mexe acontece, né? Porque o povo tem que voltar a adorar a Deus. Então era a reforma que sempre estava acontecendo, né? O povo deixava Deus, aí vinha reformava e voltava a adorar ao Senhor, né? Alguns filisteus levaram presentes. Josafá, tá, vamos lá no 12. Josafá foi tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas, cidades e armazéns em Judá, aonde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experiente. A lista desses homens por família era a seguinte. Então, igreja, ele tinha uma tropa, assim, de homens, né, experientes, homens de combate, né? Extraordinária. Então, agora a gente vai estar listando aqui esses homens, tá? A lista desses homens por famílias era a seguinte. De Judá, líderes de batalha, 1.000. Um líder Adna com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã com 280.000 homens. Depois, Amazias, filho de Zincre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000 homens armados com
arcos e escudo. Olha, igreja. Voltei, errei. Desculpa aqui, vamos lá. No 16. Depois Amazias, filho de Zincre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000 de Benjamim. Eliada, um guerreiro valente com 200.000 homens também. Meu Deus. Armado com arcos e escudo. E Josabade com 180.000 homens, armado para a batalha. Ele já era muito homem, tá? Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas de todo Judá. Igreja, como ele andou no caminho do Senhor, então Deus o abençoe. Igreja, o segredo, né, do povo aqui, né, que se firmou ali o reino dele, era o quê? Era andar nos caminhos do Senhor, porque havia uma lei e um mandamento, né? Lá manda Shuri decanta, né? Para o povo de Israel. Então, igreja, e para mim com você também, tá? Se você tiver, né, uma vida de santidade com Deus, ele vai fazer com que você cresça, né? Igreja, muitas vezes não é crescimento assim, ai, olha só, a missionária Joaquina é conhecida. Não, você tem que ser conhecida no céu, na terra e no inferno. Por quê? Porque os céus conhecem quem é os seus, ok? E a terra sabe quem é homem e mulher de Deus, o inferno também, né? Igreja, uma coisa que eu aprendi muito nesta caminhada é que quanto mais você se chega perto de Deus, mais pessoas vão se sentir incomodada com a tua presença, né? Vai querer denegrir a sua imagem. E também, na boca de quem não vale nada, você não presta. Mas você tem que entender que na boca de Deus, na boca dos anjos do Senhor, no céu, né? Que você é uma mulher de oração, de busca, que tá tentando fazer o que é certo. O diabo sabe que não tem vez com você, né? Porque ele pode falar assim, você tentou, mas ela não caiu, ela não fez, ela não mente, ela não rouba, ela não engana, não participa de falcatrua, de perseguição. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, não está em adultério, não está naquela igreja, porque o tempo todo o diabo ele quer o quê? Denegrir a minha e a sua imagem. Uma coisa, eu não me preocupo muito. Às vezes eu falo assim, meu Deus, mas que povo tem tempo de ficar falando da vida da gente, né? Uma coisa é falar assim, nossa, fulano falou que você é isso, que você fez isso. Uma coisa é fulano falar. E outra coisa é o céu saber que você fez. Então não tem. Cantar lá e a Shuri cantar. Não tem como o Senhor apostar em você. Igreja, a gente fala. E esse dia, hoje mesmo eu pensei numa situação, falei, meu Deus, como eu pequei, né? E aí eu falei assim, Senhor, mas obrigada, porque o Senhor, eu tive tempo de me arrepender. E isso é muito importante, igreja. A gente se arrepender e fala, Senhor, misericórdia. Olha só, isso é coisa de Satanás mesmo, né? Porque o diabo quer o que? Envergonhar a nossa vida. Ele quer deixar que a gente venha ser vergonha, motivo de vergonha. Não tá pregando, não tá lá na safadeza, não tá pregando, não tá fazendo, Aí ele quer apontar. Mas chega uma hora, tipo assim, Deus vai dando corda, né? A pessoa tá fazendo. Chega uma hora que Deus puxa a corda, aí cai, todo mundo sabe, né? E é isso aí, igreja, né? Então, uma coisa é quando você faz, e aí o diabo aponta você. E outra coisa, igreja, quando as pessoas falam que você faz, você tem um Deus que é juiz e que ele sabe, ele vê todas as coisas, amém? Então, eu sempre falo, a gente tem que ficar com aquilo que Deus vê. Deus, ele sabe a tua vida, a tua integridade, a tua busca. Você fala, essa missionária é mentira, não sei o quê. Meu filho, se você tem crédito com Deus, Deus sabe quem você é. Então, siga de cabeça erguida, né? Porque ela fala, eu não gosto, né? Ela é chata, mas é chata. Eu não gosto. Por quê? Porque a presença de Deus incomoda. Entendeu? Agora, se você ser conivente com as coisas dos outros, não seja não, mulher. Não seja não, tá? A gente vai prestar conta de tudo naquele grande dia. Então, é tão lindo que diz assim, que Josafá, né? Diz assim, ó, no 3. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido, não consultou nos seus primeiros anos. A igreja então prova que mais pra frente a gente vai ver o que acontece com Josafá. Então, né, ele andou, né, e não consultou. Isso é muito importante, né? Então a gente tem que andar com Deus. A gente não pode fazer alianças, sabe? Ai, fulano é meu amigo. Igreja, olha, deixa Deus trabalhar. Deus é aquele que justifica a gente com o tempo. Dói. Nossa, como dói, né? Dói. Interessante mesmo, eu tava bravo com meu filho aqui, que ele tava bravo com a moça, fez fofoca e falou assim, Marcos, pelo amor de Deus, Marcos, deixa de lado. Que não sei o que, eu vou apavorar. Que apavorar? Que apavorar? A gente tem que orar, a gente ora, a gente não apavora, a gente ora. Ora, deixa lá, ora e sai fora. A vida é assim, né? Mas isso tudo a gente aprende com o tempo.
Deus abençoe, fique na paz, tá? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.